Ei, você aí já se cobrava intensa e severamente antes mesmo de tudo isso acontecer e que mesmo assim, no momento de quietude e isolamento, ainda continua se cobrando? Talvez você tenha perdido alguém que amava muito, talvez tenha perdido seu emprego, seu trabalho, oportunidade de ganhar dinheiro e viu suas dívidas se acumularem desesperadamente, ou então se decepcionou com o término de um relacionamento a qual apostava seguramente. Se você passou por alguma dessas tristezas e ainda está se cobrando, está na hora de você dar valor às pequenas, grandes vitórias diárias. Mas o que seriam essas pequenas, grandes vitórias diárias? Parece meio contraditório, meio oposto, mas tal junção de dicotomias é proposital. Estamos acostumados a sempre buscarmos cada vez mais as melhores e melhores coisas no sentido de acumularmos bens e com isso raramente conseguimos nos sentir satisfeitos com as coisas simples, mas que no fundo são as mais importantes. Exemplos como a liberdade de ir e vir, o respirar livremente, o toque, o abraço, o beijo, o adentrar o mundo exterior sem preocupação, dentre outras coisas. A questão é que, atualmente, o que seria uma pequena vitória é, na verdade, uma grande vitória. E, na verdade, sempre foi uma grande vitória. Mas que, com a efemeridade e a volatilidade das opções, não nos permitiu enxergar o verdadeiro valor magnífico delas. Pensar dessa forma faz com que nós exercitemos a nossa capacidade de sermos generosos com nossas próprias limitações, né? E avaliar se essas incontáveis metas de produtividade são realmente alcançáveis e possíveis de realizar num dia, numa semana, num mês, especialmente num momento tão delicado em que estamos sobrevivendo. Nós éramos obrigados a agirmos como máquinas extremamente eficientes para atender às expectativas que o sistema econômico demandava. Contudo, o mundo parou, a pressa cessou, mas o que não se calou foram os nossos interiores, que em meio à solidão ecoou e fez com que lidássemos com questões suprimidas e esquecidas há tanto tempo, fazendo com que muita gente agisse de modo diferente e até de modo inconsequente, mas que talvez só estivessem revelando o que de fato morava internamente. Muita gente se desapontou, se magoou, sofreu com a queda das máscaras transparentes, mas com essas derrotas frequentes, muita gente cresceu e percebeu o quão era forte emocionalmente, mas não se dava conta disso diariamente. Perceber a força em meio às fragilidades e vulnerabilidades é sim uma pequena, enorme vitória diária. Perceber como se manteve otimista, esperançoso, animado, feliz, grato, nem que seja por algumas horas do dia, é motivo sim de comemoração. Outras tarefas como ler poucas páginas de um livro que tanto adiava, dar pequenos passos para um projeto que só rodeava a mente, né? Melhorar sua relação com a sua mãe, a qual vivia discutindo por motivos banais, criar uma rotina de exercícios, planejou melhor suas tarefas, enfim, cada uma dessas atividades conquistadas nesses dias ou meses são motivos sim de felicitação. Porque na condição que nos encontramos atualmente, em que parece que estamos vendo o tempo passar e nada estamos fazendo ou realizando, temos a chance de, enfim, mudarmos nossos valores retrógrados, baseados em individualismo e egoísmo, e termos a oportunidade de evoluirmos e não esperar que as coisas voltem ao normal, mas que aprendamos a viver uma nova realidade de novas percepções e de menos ansiedades. Se você ainda não percebeu o valor das pequenas grandes vitórias diárias, está na hora de prestar mais atenção, né? Aproveitar esse tempo de introspecção, que em vez de exigir mais ação, é preciso demonstrar mais abnegação e compreensão com as nossas próprias imperfeições e a enxergar o outro com mais leveza em nossas mentes e corações. Precisamos mais do que nunca do resgate, da manutenção e do zelo em nossas relações. Agora é a hora de nos arrependermos de atitudes errôneas e irresponsáveis que talvez tomamos nas aflitas distrações. É hora de rever, de reavaliar, de revisar e de agir conforme essa nova corrente. Não é algo simples, não é algo que vai ser fácil, mas é possível, razoável e principalmente é realizável. E aí, vamos dar valor às pequenas, grandes vitórias diárias hoje?